Irei começar com uma frase que irá destacar todo esse vídeo. A Bíblia é mais que um livro, é o coração pulsante da fé cristã. Antes de começar o vídeo, queria agradecer a cada um de vocês que estão vendo esse vídeo. Tenho muita alegria em apresentar algo que é muito importante para nós cristãos, que é a Bíblia, pois ela faz parte da coluna da igreja. No caso, a igreja tem 3 colunas: Sagradas Escrituras, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição. Para nós começarmos a falar das Escrituras, primeiro a gente tem que voltar muito no passado. De forma específica, voltar ao livro do Êxodo. Pois bem, por quê? Irei explicar. A Bíblia começou com Deus. A prova se encontra em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Esta passagem diz: prestem bem atenção. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, preste bem atenção, escritas com o dedo de Deus. Então, o primeiro autor das Escrituras é o próprio Deus, porque começou com ele. Ele inspirou todos os autores dos livros do Evangelho a escreverem, pois a palavra começa com Deus. Deus é o autor além de toda a criação, Deus é o autor da palavra viva, aquilo que é transmitido para nós. Deus transmite aos homens que escrevem para nos entregar toda essa verdade. Pois bem, algo que remete muito bem a essa parte das Escrituras é algo que deve chamar a atenção de todos nós cristãos, pois é algo muito importante. Bom, isso quer dizer o quê? Além disso tudo que eu já disse, a Bíblia pede algo muito importante, que é que nós sejamos santos. Eu vou citar só algumas passagens que dão embasamento para tudo que eu vou dizer. Pedro, capítulo 1, versículo 16. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 20, versículo 7. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que a santificou. Levítico capítulo 22, versículo 16. Eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Isaías capítulo 43, versículo 15. E se me eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e vós separei dos povos para serdes meus. Então, a Bíblia pede que nós sejamos santos. Por quê? Porque Deus é santo. Toda a criação é voltada para Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, pede que nós sejamos santos, mas não santos apenas por palavras, mas que nós sejamos santos em todos os momentos de nossa vida. A Bíblia é clara em dizer por que de sermos santos. Ué, mas só Deus não é santo? Bom, as Escrituras é clara sobre sermos santos. A santidade
está no cristão não no ato de nós pecarmos e deixarmos de sermos santos. Somos santos porque somos capazes, mesmo por cair, sermos miseráveis, Deus nos dá a força para nos levantarmos. A santidade do cristão se encontra onde o cristão, quando se vê na sua desgraça, na sua queda, o cristão olha, lê as escrituras, olha para o céu, contempla tudo o que Deus fez e vê que é bom. Ao todo, existe 50 versículos no total das escrituras que pede que nós sejamos santos, contando com o Antigo e Novo Testamento. Uma curiosidade: existe de forma majoritária no Antigo Testamento que fala sobre santidade, mais do que no Novo. Partindo para outro ponto, né, porque santidade já está mais do que explicado. Se quiser futuramente eu posso fazer um vídeo especificando mais sobre a santidade. Quem traduziu a Bíblia, né? Vamos a este ponto. Quem traduziu? A gente vai chegar em um nome. O nome deste homem é São Jerônimo. Quem é São Jerônimo? Ele é presbítero e doutor da igreja. Nasceu na Dalmácia, onde hoje é a Croácia. Ele nasceu por volta do ano de 340. Pois bem, por convite do Papa Dámaso, foi chamado a Roma, recebendo a tarefa de traduzir a Bíblia para o latim. O conjunto de sua tradução da Sagrada Escritura para o latim chamou-se Vulgata e foi o texto mais utilizado pela Igreja nos séculos posteriores. Bom, a questão de São Jerônimo é algo que mostra que Deus precisa de homens para perpetuar as Escrituras. Deus nos mostra que através dos homens Jesus, após eleger a sua igreja, mostra que mesmo após todos aqueles milagres que aconteceram, que mesmo após todo aquele milagre, que nós precisamos de uma escritura, nós precisamos da Bíblia para não somente para provar, entre aspas, mas para mostrar ao cristão que existe algo de belo nas escrituras e que Deus se utiliza dos homens para esta vontade divina. Deus utiliza os homens para explanar todo esse bem. E assim, nós cristãos sabemos muito bem que existe uma diferença entre nós católicos e os protestantes na questão da Bíblia. Pois existe uma lista diferente. Bom, eu vou explicar da seguinte forma. Durante o primeiro século, os judeus discordavam sobre a constituição do cânon das escrituras, certo? Havia muitos cânons sendo utilizados. E por que eu estou entrando neste ponto? Pois é aí que começa uma separação, podemos dizer assim, né? Uma separação, pois o cânon protestante é o cânon judaico, do Antigo Testamento, enquanto o cânon católico é baseado na Septuaginta. Pois bem, por ter muitos cânones sendo usados, incluindo livros usados por cristãos para combater a disseminação do rito, os livros que continham as verdadeiras palavras de Deus pronunciaram-se, afirmando que muitos livros, né, incluindo os evangelhos, eram impróprios para serem considerados escritura sagrada. Este cânon também excluiu 7 livros: Baruque, Siracida, 1ª e 2ª Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão e algumas porções de Daniel e Esther.
que alguns cristãos consideravam parte do Antigo Testamento. O grupo de judeus que estavam em Jania tornou-se grupo dominante no decorrer da história judaica. E assim, hoje muitos judeus aceitam o tal cânone. Entretanto, alguns judeus, como os de Etiópia, seguiam um cano diferente, idêntico ao cano católico, do Antigo Testamento. E assim, essa fala que eu acabei de utilizar foi tirada da Enciclopédia Judaica, volume 6, e para quem tá procurando estudar, está na página 1147. Não é necessário dizer que a igreja não aderiu ao resultado de Jania. Primeiro, um concílio judaico após a época do Cristo não guarda ligação com os seguidores de Cristo. Segundo Jania, rejeitou precisamente os documentos que continham a base da igreja, os deuterocanônicos. Jania rejeitou livros que foram usados por Jesus e os apóstolos, que estavam contidos na edição da Bíblia que os apóstolos usaram no dia a dia, a Septuaginta. Agora irei explicar sobre os concílios que deram parte, desta parte das Escrituras. O primeiro concílio é o Concílio de Roma, de 382. O segundo concílio é o Concílio de Hipona, de 390 a 393. O terceiro concílio é o Concílio de Cartago, de 397. Como o vídeo está ficando muito longo, eu vou entrar só na parte final, de uma perspectiva católica sobre as Escrituras, que é o seguinte. A partir desses concílios, a Igreja Católica consolidou seu entendimento sobre o cânone bíblico, que seria adotado amplamente no Ocidente. A Igreja Católica acredita que o Espírito Santo guiou a seleção desses livros e que eles são a palavra de Deus revelada. Assim, a Bíblia Católica contém 73 livros do Antigo e Novo Testamento. É um testemunho da fé e da tradição da Igreja. Esses concílios foram passos fundamentais na defesa e na preservação da integridade das Escrituras, contra as heresias e interpretações divergentes da época, fortalecendo a tradição apostólica que a Igreja Católica continua a honrar. Então, meus irmãos que estão até agora neste vídeo, não se trata de uma questão de vamos brigar por causa dessa lista diferente. Não. Mas vejamos, nós devemos voltar até a origem da igreja. O que levou a igreja a querer colocar, entre aspas, 7 livros na Bíblia? Isso, na verdade, não é meramente uma suposição de homens, de ambição de homens que queriam simplesmente o poder. Mas que esses livros não são a mais por algum motivo específico, são simplesmente porque estão lá porque homens, estou falando de apóstolos, estou falando dos apóstolos de Cristo, já que haviam prova da Septuaginta, e isso é muito específico. Por quê? Porque a Bíblia católica, ela provém dos apóstolos. Nenhuma palavra dos apóstolos para cá mudou. A igreja segue o padrão dos apóstolos até o dia de hoje. E é isso que a Igreja Católica continua a perpetuar durante séculos. Irei fazer um outro vídeo explicando melhor sobre a Septuaginta, pois sei que foi muito vago. Eu citei ela, mas fui muito vago. Então vou terminar por aqui. Agradeço a quem chegou até aqui, Foi um vídeo meio longo, pois o primeiro só tem 1 minuto e 54 segundos. Mas eu queria agradecer a cada um de vocês que estão até aqui. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que Maria passe na frente e pise na cabeça da serpente. E que cada um de vocês tenha um ótimo dia. Ou dependendo se tiver noite, uma ótima noite. Um grande abraço e fiquem com Deus.